Fala rapaziada, muito bom dia para vocês, ou boa noite, ou boa tarde. Estou passando aqui para deixar uma reflexão para a gente sobre uma coisa muito importante e que muitas das vezes é um problema na vida das pessoas em geral, que é você se importar muito com a opinião e com o que as outras pessoas pensam a seu respeito. Não liga muito pro som, porque eu estou aqui no ar-condicionado, então vai fazer um barulho meio estranho, mas é por conta do ar-condicionado. Porém, a gente precisa entender que muitas das vezes pessoas que são muito tímidas, pessoas que se importam muito com o que os outros pensam dela, com o que as pessoas vão falar dela, são pessoas que têm um problema muito grande para prosseguirem com a vida delas. Elas se baseiam naquilo ou tomam decisões a partir daquilo que as pessoas vão achar dela ou elas acham que as pessoas vão achar dela. E isso daí é muito incômodo, porque a gente acaba paralisando a nossa vida por conta do medo que a gente tem do que o outro vai pensar se a gente dizer não para alguma coisa ou se a gente permanecer firme nos princípios que Deus deixou para as nossas vidas. A gente fica muito preocupado com aquilo que pode acontecer, como por exemplo, a gente começar a se posicionar em favor da palavra de Deus em nossas vidas e muitas pessoas irem embora da nossa vida. Isso pode acontecer, mas a gente não pode viver a nossa vida pautada com medo do que os outros vão pensar e deixar de viver os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que Deus planejou para a nossa vida, com medo daquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu quero deixar para você aqui um pensamento para nos ajudar com relação a essa questão da opinião das pessoas em nossas vidas. A primeira coisa é: o que a opinião das pessoas na minha vida vai afetar? O quão relevante isso é para mim? Porque se isso não for relevante para mim, então não faz sentido eu ficar preocupado com aquilo que o outro pensa a meu respeito. Então a gente precisa ter isso em mente, que a gente não pode deixar de viver a nossa vida se a gente não está fazendo nada de errado, se a gente não está pecando contra Deus, se a gente não está prejudicando ninguém. A gente não pode paralisar a nossa vida por conta do que o outro vai pensar, por conta da opinião da outra pessoa na nossa vida. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Outra coisa que eu posso dizer é a gente falar para nós mesmos, mentalizando: olha, eu não ligo para o que você pensa a meu respeito. Falar para mim mesmo. Uma pequena palavra, pode parecer até um pouco mal educado, mas outra coisa que eu posso dizer é a gente falar para nós mesmos. Acho que eu falo para mim mesmo que funciona muito é: dane-se. Dane-se. Quando alguém olhar de uma cara feia para mim, dane-se. Eu não preciso ficar preocupado se eu não estou fazendo nada de errado, não estou pecando contra Deus e também não estou fazendo nada de errado contra alguém. E a outra coisa que eu preciso ter em mente, a gente precisa ter em mente, sobre a questão de a gente entender que a gente não é o centro. O outro não está preocupado com o meu problema. Existem pessoas que se importam com o nosso problema, existem pessoas que querem nos ajudar sim, mas eu me refiro à questão de entender que o outro não está preocupado com o meu problema, ou seja, ele não coloca o meu problema em primeiro lugar, ele está preocupado com o problema dele. Então a gente precisa entender que o outro não está focado na gente, pode ter certeza que o outro está focado nele. Então, alguém olhou com cara feia, ou você tropeçou e acha que todo mundo está te olhando, fica despreocupado com isso, porque a pessoa pode até olhar, mas ela não vai ficar guardando aquilo dali. Ela está mais preocupada com a vida dela do que com a sua vida. Então, tenha em mente que a gente não é o centro. Jesus é o centro. A gente não é a criatura mais importante do mundo, e sim Jesus. Então, tenha isso em mente, querido. Tenha isso em mente, minha querida, que a gente não pode viver a nossa vida preocupado com o que o outro vai pensar a nosso respeito. Se a gente não está pecando contra Deus, se a gente não está fazendo nada de errado contra ninguém. E eu quero pedir a você, deixa seu like, compartilha, mas por favor, se inscreve aqui no canal, deixa aqui sua sugestão de vídeo e muito obrigado por você estar nesse vídeo comigo aqui hoje. Show de bola? Que Deus te abençoe, que Deus ele possa suprir as suas necessidades e que você tenha em mente que
não é necessário paralisar a sua vida por conta do que o outro vai pensar. Um grande abraço, Deus te abençoe, muito obrigado por estarem aqui, valeu, fica com Deus.